do Evangelho de Mateus, em nome de Jesus Cristo, verso de número 1, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, logo após ter sido batizado nas águas por João, o Batista, aquele que tinha o ministério de batizar, o batizador, né? Depois que João emerge Jesus nas águas e que o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele, e que dos céus, Deus, o Senhor, diz: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, fazei tudo quanto ele vos ordenar. Logo após o batismo, a Bíblia vai narrar um evento que ocorre com Jesus tremendo. Primeiramente, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ao sair das águas batismais, logo após ter sido emergido nas águas, depois que ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto é lugar que se planta e não se colhe. Deserto é lugar onde a temperatura durante o dia chega a 75 graus Celsius e durante a noite ela pode chegar a menos 5 graus. Deserto é lugar de areia quente, saraiva de areia durante o dia, areia quente debaixo dos pés. E durante a noite, deserto é lugar de escorpião, serpente e víboras. O clima no deserto, ele passa por uma mutação. Durante o dia muito quente e durante a noite, saraiva de areia, né? E vento soprando mais de 110 km/h. Então, deserto é um lugar complexo de estar nele, de viver nele. Mas a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado, né? A seguida foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está escrito assim. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus travou um jejum de 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ao findar esses 40 dias de jejum, Jesus teve fome. O seu sistema endócrino desejava o mantimento, o alimento. Tendo em vista que nesse período de jejum, absteve Jesus do pão e da água. A Bíblia diz que Jesus teve fome, né? Primeira coisa que eu quero dizer aqui, né, em nome de Jesus Cristo. O tentador, ele vai surgir quando ele percebe a necessidade. A necessidade. Olha o que o texto diz, verso número 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou e lhe disse. O tentador só vai se aproximar quando Jesus tem fome, quando a fome é perceptível, quando o inimigo percebe que ele tem uma necessidade, o inimigo vai usar aquela necessidade para tentar induzir Jesus à desobediência ou a obedecer aquilo que ele predeterminasse, o que ele falasse, o que ele ia falar. Agora, por que o tentador não chegou antes? Porque o inimigo, ele quer usar as nossas necessidades para tentar nos fazer pecar contra Deus. O inimigo quer usar as nossas necessidades para tentar nos conduzir à murmuração, para tentar nos conduzir ao erro, nos induzir, como se as nossas necessidades fossem prioridade. Só que as necessidades de Jesus aqui não era prioridade. A prioridade para Jesus aqui era cumprir o propósito que Deus havia predeterminado para ele. Então, antes de falar aqui nessa madrugada, eu quero que você entenda, as nossas necessidades, elas não podem ser prioridade. Prioridade é o reino de Deus. Certa feita eu comentei aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus doutrinando, ensinando, discipulando, moldando o caráter dos seus discípulos, disse para eles: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então a prioridade
é o reino de Deus. As nossas necessidades, elas serão supridas segundo a vontade de Deus. Nós temos que priorizar o reino. E aqui nesse texto, nós vamos perceber que o diabo vai tentar usar a necessidade de Jesus para induzi-lo ao pecado. Agora, qual era a necessidade momentânea? Mantimento, pão, cereal, aquilo que é produzido através da matéria-prima, que é o trigo. Jesus teve fome. Agora, por que o inimigo não compareceu no primeiro dia de jejum? Quando Jesus estava no primeiro dia de jejum, por que o inimigo não veio para tentar fazer uma proposta? Por que ele não apareceu no 10º dia? Quem sabe no 7º dia, Jesus ainda estava sendo reidratado pelos lipídios, pelas gorduras saturadas. Quem sabe no 15º dia, o sistema endócrino de Jesus ainda tinha condições de dar para ele condições físicas para poder permanecer de pé no deserto. Quem sabe no 20º dia, os lábios de Jesus já estavam ressecados, a saliva já estava diminuindo na boca, as glândulas salivares já não estavam produzindo mais saliva. Quem sabe os olhos já estavam ressecados no 20º dia, mas o diabo não compareceu. No 35º dia, quem sabe Jesus já estava trêmulo, quem sabe Jesus já estava andando curvado, não mais eretro, não estava mais de pé, de uma postura eretra, mas já estava meio curvado, cansado, já não estava levantando os pés com tanta precisão, mas já estava chutando a areia do deserto, no 35º dia, mas o diabo não compareceu. Quem sabe no 38º dia, Jesus já estava colocando as mãos no chão, e o suor já tinha se tornado em sal. O sal já manifestava na testa, os cabelos já estavam presos no pescoço. Quem sabe as mãos já estavam trêmulas no 38º dia, mas o diabo não comparece no 38º dia. Mas no 40º dia, a Bíblia diz, e Jesus teve fome. Oh, glória! E o diabo, ele é tão astuto, que ele fica às espreitas, esperando você manifestar, as nossas necessidades, para ele vir apresentar o prato de lentilha, para ele vir apresentar a opção. Mas geralmente é assim, quando ele apresenta uma proposta com o propósito de nos tirar do foco e nos fazer prisioneiro dele. Uma vez que nós aceitamos, ou que alguém aceita uma proposta do adversário, abraça a proposta, ele já não é mais livre, ele é servo. Ele sujeitou a vontade do adversário. E se eu me sujeito a algo, se eu me sujeito a algo, eu sou servo daquilo que eu me rendo. Se eu me rendi para algo, eu me tornei servo daquilo. Já ouvi falar escravo do álcool, escravo das drogas, escravo do cigarro. Por quê? Porque o cigarro impera sobre ele, porque as drogas imperam sobre ele, porque o álcool impera sobre ele, viciado, dependente químico, é porque ele depende daquilo, ele é escravo daquilo. E o diabo, ele é assim, ele quer usar as nossas necessidades para tentar nos tirar do propósito que Deus tem. E o diabo é astuto, ele é sagaz. Ele trabalha em cima de legalidades, em cima de brechas, de portas. A Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Ele trabalha em cima de legalidades, de portas que são abertas, janelas que são abertas. Lacunas, ele vê uma brecha e ele entra ali para arrasar, para destruir. E um dos erros que nós temos cometidos nos dias atuais é que nós estamos esquecendo que nós temos um adversário e que o nosso adversário, ele é astuto, ele é sagaz. A Bíblia diz, querido, não desprezeis os ardis de Satanás. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar os ardis de Satanás. Então o diabo, ele não é fracote. Ele não é fracote. Tanto que Moisés,
Tanto que o anjo não atribuiu palavra contra ele. O anjo falou em cerca do corpo de Moisés. O anjo diz para ele que o Senhor te repreenda. Salvo engano, acho que é esse mesmo. Que o Senhor te repreenda. Vamos lá, verso de número 2. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e lhe disse: se tu és o Filho de Deus. Agora entenda o que eu vou dizer aqui rapidamente essa madrugada. Jesus havia sido batizado 40 dias atrás. Quando ele foi batizado, ocorreu aquele evento tremendo, que o Espírito veio em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele. Uma voz do céu gritou e disse: este é o meu Filho amado. Os céus já tinham testificado sobre quem Jesus era. Agora o diabo quer colocar em xeque aquilo que os céus falou. Se Jesus faz o que o diabo havia dito, o diabo ia dizer: você não acreditou naquilo que o Pai falou a teu respeito. Entenda o que eu vou dizer aqui rapidamente. Você não precisa de atalhos, você não precisa provar para ninguém quem você é. Você não precisa fazer algo para provar para alguém. Eu não preciso fazer algo para provar para alguém. O tempo prova todas as coisas. O tempo revela todas as coisas. Vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus, se aqui é uma condicional, o diabo está colocando, será que você é o Filho de Deus mesmo? Será que você é o Filho de Deus? Os céus haviam dito, este é o meu Filho amado. Deus havia testificado concernente à pessoa de Jesus, dizendo que ele é o Filho amado, em quem a alma dele se compraz. E agora o diabo, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo vem assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que o diabo está dizendo? Faz para mim ver que você é. Mas o segredo ali não era Jesus fazer para mostrar que ele era o Filho de Deus. Se Jesus fizesse, Jesus estava recebendo ordem e acatando a ordem do diabo. E uma vez que ele recebesse e acatasse a ordem do diabo, ele estaria servindo o adversário. Entenda algo aqui. Você não precisa fazer para alguém ver. Você não precisa fazer para provar para alguém. Você não precisa ter para alguém ver. Você não precisa comprar para alguém ver. Entenda. Entende? Essa pecuinha eu vou fazer para provar para fulano que eu sei fazer. Eu vou mostrar para fulano. Eu vou... Não funciona assim. Não funciona assim. Outra coisa, aquela pedida. Se você é meu amigo, faz. Se você me ama, faz. Já se pegou nessa? Não, se você com a gente aqui, vamos tomar essa cerveja junto então. Se você você está aqui, você é meu amigo, vamos fazer isso aqui. Aí, para provar, para não sair mal naquela situação, para provar que você é livre, você faz. Mas na verdade, se você fez para provar que você é livre, você não é livre. Se você fez para mostrar para alguém: eu posso fazer. Eu posso fazer. Na verdade, você não provou. O diabo, ele trabalha com muita astúcia. O diabo é inteligente. A Bíblia diz que não é para desprezar os ardis de Satanás. Ele é astuto, ele é sagaz. Ele é capcioso, ele é maldoso. Vamos lá? Verso de número 2, verso de número 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se Jesus manda aquelas pedras se transformarem em pães, Jesus está obedecendo a ordem dele, do inimigo. Está entendendo? Jesus, então, vai responder da seguinte maneira: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E qual é a palavra que procede da boca de Deus? Meu Deus. O primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou obedecer a palavra de Deus e não a minha vontade. Jesus está dizendo que é o seguinte: nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então eu obedeço a Ele, eu sujeito a Ele, e agora o que vai saciar, o que vai suprir a minha necessidade não é o que eu preciso, mas sim a presença dEle, a graça dEle, a unção dEle, oh glória. Só que o diabo, ele continua investindo, o diabo continua atuando, ele só mudou a estratégia ali, ele só mudou o argumento, mas ele continuou trabalhando. Ele continuou trabalhando porque o diabo, ele é assim, o diabo, ele não se preocupa com o tempo. Ele senta, espera, né? Depois ele volta novamente. Verso de número 4. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito. Outra coisa, está escrito. Está escrito. Jesus está falando: eu estou te respondendo segundo o que está registrado. E o que está registrado é: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usa a Torá, a palavra, para repreender a proposta do inimigo. Sabe o que o inimigo faz? Verso de número 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha bem, na primeira proposta ele não usou está escrito. Na primeira proposta ele usou a necessidade de Jesus para tentar induzi-lo ao pecado. Jesus não aceitou e o repreendeu dizendo: está escrito, nem só do pão viverá o homem. O diabo deu meia volta, voltou e falou com ele da seguinte maneira: atira-te daqui abaixo, se tu és o filho de Deus, porque está escrito. Começou a usar a própria palavra para tentar induzir Jesus ao pecado. Você está entendendo? Sabe aquela meia-verdade bíblica? Sabe aquela meia-verdade da palavra? Sabe aquela meia-verdade? Você precisa trazer o dízimo, mas não precisa largar a amante. Você precisa trazer a oferta, mas não precisa largar a bebida. Você precisa estar na igreja, congregar, estar junto com a gente aqui, mas não precisa sair do baile funk. Não se fala assim, mas também não toca naquilo que te prende no mundo. Não se fala diretamente, mas nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas deixa entender assim: você pode ser dizimista, ser ofertante, mas pode continuar tatuando seu corpo, pode continuar postando foto de qualquer maneira, pode continuar vestindo de qualquer jeito, entende? Sabe aquele negócio? O importante é você ter aquela meia-verdade, só que meia-verdade não leva para os céus. Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, oh glória, verdadeiramente sereis livre. Vem comigo, por favor, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade ela confronta a gente. A verdade a porta é estreita, o caminho é apertado. O caminho é apertado, mas ele tem longevitude, ele é longo, ele é longo o caminho, ele é muito longo o caminho, e ele nos leva para a eternidade, ele nos leva à eternidade. Deus vai te dar vitória, Abraão, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar na porta estreita, Deus vai te dar vitória, fica tranquilo, Abraão. Estou lendo alguns comentários aqui.
Deus vai te dar vitória, fica tranquilo. Só de estar aqui, Abraão que eu fui o nome dele. Só de você estar aqui nesta madrugada, na madrugada, acompanhando a palavra dessa, já é sinal de que Deus está trabalhando na sua vida. Só o fato de você estar aqui, Abraão, ouvindo uma palavra dessa, uma palavra dessa forma, orando, ouvindo as orações na madrugada, já é um sinal de que Deus está trabalhando na sua vida. E Deus te confrontar não é porque Deus não te ama, pelo contrário. Quando Deus nos confronta é um sinal que Ele nos ama, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele ama. A Bíblia diz que o mercenário ele vê vir o lobo e foge, porque ele é mercenário. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então Deus está forjando o nosso caráter. Deus está nos moldando. Deus está falando comigo também aqui. Eu não posso ser hipócrita. Amém? Vamos continuar firme, porque Deus vai nos dar vitória. Nós vamos chegar no céu. Vamos chegar no céu em nome de Jesus Cristo. Vamos chegar no céu. Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Verso de número... Alguém me pediu para trazer uma mensagem escatológica, uma mensagem mais profunda e tal. Só que eu vou continuar com essa mensagem mais básica, porque eu acredito que às vezes não adianta a gente tentar ir numa intensidade, sendo que a gente não conseguiu alcançar ainda uma qualidade, né? Primeiro vamos tentar alcançar uma qualidade diante de Deus, aí depois a gente vai intensificar, mas porque às vezes a gente procura coisas muito difíceis de se compreender. Uma linha escatológica é complexa demais, porque existem várias vertentes, entendeu? E você acaba esbarrando na tese de algum pastor, de algum obreiro, de alguém que já ministrou, e o propósito aqui não é criar um debate, um conflito. O propósito aqui é deixar o Espírito de Deus falar, é fluir na direção do Espírito Santo. Então, por isso às vezes você vai falar alguma coisa, algum assunto para mim, comentar aí, e eu não vou comentar o assunto, correto? Não fiquem chateados comigo, eu não vou comentar o seu assunto, tendo em vista que se Deus me ordenar para que eu comente esse assunto, assim o farei. Mas pelo contrário, eu vou deixar o Espírito de Deus me direcionar naquilo que é necessário ser pregado. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa madrugada. Mais uma vez eu volto a dizer, eu sinto a presença de Deus aqui nesta madrugada. Há uma unção pairando aqui nessa madrugada, há uma presença envolvendo aqui. Irmãos, vocês não têm noção do tanto quanto eu tenho passado lutas espirituais para estar aqui nas madrugadas ministrando uma palavra sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, orando pela tua família, por esta nação. E se as lutas estão travando é porque verdadeiramente os céus estão se movendo. Então eu quero que você nessa madrugada e nas madrugadas que você vier aqui, você venha sabendo que os céus estão abertos sobre nós, que a presença de Deus está pairando, que o Espírito Santo está envolvendo, que há uma unção tangente, real, oh glória, envolvendo não somente o ambiente onde eu estou aqui, mas onde você está aí, oh glória, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que o Brasil está no processo de quarentena, mas os céus estão abertos, oh glória, e se você aproveitar a madrugada, você vai nadar de braçada naquilo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Vai tomando posse nessa madrugada em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, em nome de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo número 4, aleluia, aleluia. Irmã Raquel, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo número 4, verso de número 4 nós estamos. Jesus, porém, respondeu: está escrito que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus então usou o termo está escrito. Na primeira proposta, o diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, primeiro tentou mexer com a vaidade, com o ego. Eu tenho que provar que eu sou. Eu tenho que provar que eu sou. Mexeu com o ego. Só que crente não tem ego. Aleluia. Crente não tem ego, irmãos. Crente não tem ego, crente tem o Espírito Santo. A igreja não é minha, a igreja não é tua.
Eu não sou o único pregador, fulano não é o único, eu não sou insubstituível, ciclano não é insubstituível, eu não sou incaível, fulano não é incaível. Crente não tem ego, crente tem joelho para dobrar diante de Deus e clamar misericórdia. Crente não tem ego. Então a primeira coisa que o diabo fez, o diabo tentou mexer com o ego de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, me prova se você é. Tentou mexer com o ego. Mexeu com o ego. Se tu és o Filho de Deus, se tu és, você já fez alguma coisa para provar para alguém que você pode fazer? Você já comprou alguma coisa para provar para alguém que você pode comprar? Você já comeu alguma coisa e postou que você comeu só para mostrar e provar que você comeu? Você está entendendo? O ego, essa vaidade, essa necessidade de mostrar, essa necessidade de mostrar o que tem, mostrar o que é, essa necessidade. Essa necessidade de eu tenho que mostrar, entende? O ego, mexeu com o ego. E o diabo sabe que falou que é ego, tem muita gente que treme. O diabo sabe que quando se fala de ego, sabe, esse negocinho dentro assim, a pessoa quer ser a primeira, quer ser o topo, sabe? Quer ser insubstituível, sabe? O diabo sabe que tem gente que tem isso, sabe? Aquele sentimento de Nabucodonosor. Sabe aquele sentimento de Nabucodonosor, de chegar na sacada do palácio e falar: eu, Nabucodonosor, edifiquei essa grande Babilônia para a minha magnificência. O ego. Aquele sentimento de Herodes, quando o povo falou: como um Deus você discursa, e ele recebeu aquilo e bicho comeu, ele caiu morto. E é isso que está matando muita gente, o ego. Entende? Vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Hoje, no lugar de orar antes, decidi dar uma palavra antes, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos de Lucas do Rio Verde. Deus abençoe Lucas do Rio Verde. Sou grato pela igreja de Lucas do Rio Verde. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Na primeira proposta, eu estava falando, na primeira proposta, o diabo usou a necessidade e tentou mexer com o ego. Se tu és o Filho de Deus, ego. Manda que essas pedras se transformem em pães. Necessidade, pão. Ego, se tu és. Necessidade que ele tinha, comer pão. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Deus abençoe o irmão Nicolas, acho que é Nicolas, da igreja Shalom, em Ipaba, em nome de Jesus Cristo. Nem só está escrito, nem só de pão viverá o homem. Pronto, Jesus responde assim. Aí o que o diabo faz? O diabo vai usar o está escrito, a meia verdade. Porque o diabo trabalha. O diabo induziu Eva a comer do fruto lá no jardim da perfeição, usando a meia verdade. Entendeu? Não é bem assim não, Eva. Não é bem assim, não. Você vai ser, como Deus, você comer do fruto aí e tal. Aí Eva, induzida, persuadida, convencida, comeu do fruto. Por quê? Porque ela ouviu a meia verdade. Está entendendo? Meia verdade não liberta. Meia verdade não salva. Meia verdade não transforma. Irmão, eu sei que é difícil, mas o confronto, no primeiro instante, parece que o confronto é negativo, mas depois o sujeito que é confrontado, a consciência dele é ativada. A consciência. Lembra quando Natan ele confronta Davi? A consciência de Davi só foi ativada porque Natan ele confrontou Davi com toda reverência, porque Davi era o rei, mas foi um confronto. E Davi, uma vez que foi confrontado, ele caiu em si. Ele disse: pequei contra ti. Contra ti somente pequei, fiz o que era mal perante os teus olhos. Mas foi necessário o confronto. Agora tem gente que não quer ser confrontada.
Lembra de Natã? Ou Naamã? Lembra de Naamã? Lembra que Naamã foi atrás do profeta Eliseu? Porque uma menina que tinha sido levada cativa, estava lá na Síria, e falou do profeta. E a Bíblia diz que quando ele foi atrás do profeta, ele levou muda de roupa, levou ouro, levou presentes, parou na porta do profeta. Se fosse hoje, ele ia ser consagrado a presbítero na hora. Mesmo leproso, ele ia ser consagrado, ele ia receber uma região talvez, por causa dos presentes, né? Por causa do ouro, da prata. Mas não vamos entrar nesse caso, não. A Bíblia diz que o profeta nem saiu para receber o leproso. Falou, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas só que o segredo não é o fato do profeta ter mandado ele ir ao Jordão mergulhar 7 vezes. O problema é que a Bíblia diz que Naamã falou assim, eu achei que ele viria, levantaria as mãos e expulsaria a lepra. Por quê? Olha bem, é leproso e ainda é orgulhoso, é leproso e ainda é exigente, é leproso e ainda quer que o servo de Deus faça o que ele acha melhor. Peraí, leproso. Peraí, você pode ser general lá na Síria. Você pode ser grande lá para o seu senhor, mas diante de Deus você não passa de um leproso. Diante de Deus você não passa de um leproso. E diante de Deus não adianta ter divisa no ombro. Diante de Deus não adianta andar em carro importado. Diante de Deus não adianta morar em condomínio fechado. Diante de Deus não adianta, meu querido, andar com os vidrinhos fechados, o ar-condicionado ligado. Diante de Deus não adianta ter dinheiro na conta. Diante de Deus tem que entrar pelo caminho da humilhação. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender e se converter, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e derramarei chuva serôdio. Está entendendo? Vamos lá, em nome de Jesus Cristo, porque o relógio não para, né? As horas passam muito rápido. Em nome de Jesus. Na primeira tentativa, o diabo vai usar a necessidade. A necessidade ali era pão. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde e diz, está escrito, nem só do pão viverá o homem. E na segunda tentativa, o diabo leva até o pináculo e diz para ele, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que não tropece na pedra. Está entendendo? Ele usou está escrito. Está escrito. Gente, isso é muito sério. Vamos lá. Verso número 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito e te guardará. E eles sustentaram nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito. Olha o que Jesus responde. Também está. Sabe o que Jesus está dizendo? Satanás, eu não conheço só uma parte. Eu não conheço só um trecho, só um verso. Satanás, eu não trabalho com um verso solto. Satanás, eu não construo uma doutrina em cima de um verso solto. Está escrito que ele dará a ordem aos anjos ao meu respeito, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha bem, o diabo, cabeça rachada, sai da meia volta e vem novamente. Verso de número 8. Levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E a glória dele. Todos os reinos do mundo. Poder governamental. Falou, vou te dar autoridade para governar tudo isso aí. Já viu gente que enquanto não estava na posição era de uma forma, depois que assume a posição muda o caráter? O
caráter de um homem não se define pela posição que ele ocupa, mas sim pelo comportamento que ele tem. Então, independente da posição que Deus lhe colocar, mantenha o seu comportamento de cristão. Se Deus te colocar no cárcere, seja crente lá. Se Deus te colocar na casa de Potifar, seja crente lá. Mas se Deus te colocar para governar o Egito, seja crente lá. Oh, glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Já vou terminar, tá? Em nome de Jesus Cristo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorar. Olha o que o diabo falou. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. É só dobrar o joelho. É só curvar que eu te dou tudo isso. É só baixar o seu nível. Se curvar, eu te dou tudo isso. Até onde você vai para receber o que você quer? Ou o que você acha que você precisa? O que você é capaz de fazer para ter aquilo que você precisa? Até onde o teu nível baixa para você receber aquilo que você acha que é necessário? Já estou terminando, em nome de Jesus Cristo. Verso de número 10. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás, ou só a Ele dará culto. E aí, vamos cultuar só a Deus ou vamos cultuar as coisas? Vamos adorar só a Deus ou vamos adorar as coisas? Nós não vamos ao templo para receber ou pedir a Deus coisas terrenas. Nós vamos aos templos para cultuar e adorar o nome dele. Nós vamos ao templo para exaltar e magnificar o nome dele. A casa de Deus é casa de oração, é Betel, é porta dos céus, aleluia. A casa de Deus é lugar de invocar o nome dele, aleluia. E prestar a ele o culto racional e adoração para a glória, honra e louvor do nome dele. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que Deus lhe guarde em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor permaneça sobre você. Eu peço a Deus que as madrugadas que você está investindo aqui possam produzir fruto na tua vida. Eu peço a Deus que esse tempo que você tem passado aqui nas madrugadas comigo, sacrificando, talvez deixando a sua esposa esperando, o seu marido esperando, passando do horário de dormir, eu peço a Deus que esse tempo de aqui seja um tempo de elevo espiritual. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, ser abençoado. Que de fato eu possa ser um canal de Deus para que a sua vida seja edificada em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja. E eu quero finalizar aqui minha oportunidade, já vamos orar em nome de Jesus Cristo, dizendo para você: a Bíblia diz: não desprezeis os ardis de Satanás. Não despreze. Ele é astuto. Mas nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos protegidos pela mão de Deus. E eu declaro que nenhuma seta, nenhum dardo do inimigo vai minar a tua vida. Eu declaro que há uma proteção da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Há um cuidado do Todo-Poderoso sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que você possa, em nome de Jesus Cristo, ser aperfeiçoado, em nome de Jesus. A porta é estreita, mas o Senhor é fiel. Altíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu lhe glorifico por esta madrugada, por cada irmão, cada irmã, ó Deus, que investiu tempo aqui na madrugada conosco. Eu lhe peço, Deus amado e santo, que o Senhor possa guardar o teu povo, cobrir com o teu sangue, livrá-los do mal.
Sustentá-los, ó Pai, com a tua destra, em nome de Jesus Cristo, e dá-lhes, ó Pai, a vitória dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, em nome de Jesus, ajuda, fortalece, sustenta, blinda, guarda, em nome de Jesus Cristo. Deus amado e santo, preencha as lacunas da alma, Pai. Aquilo, Pai Santo e querido, que eu não pude expressar verbalizando, que o teu Espírito Santo, Pai, possa, em nome de Jesus Cristo, preencher na alma do teu servo e da tua serva. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que está rendendo ao Senhor agora, aquele que está voltando, reconciliando, Pai, firmando aliança contigo, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, dar ele graça, dá ela graça. Ó Deus, abençoa, livra, sustenta, fortalece, em nome de Jesus Cristo. Deus, como sempre, Pai Santo, nós estamos fazendo aqui na madrugada. Nós apresentamos a Ti, ó Pai, os 27 estados, mais o Distrito Federal nas Tuas mãos. Apresentamos, ó Pai, esta nação, ó Deus amado e santo, que está passando por um período de turbulência. Turbulência essa espiritual. Deus amado e santo, verdadeiramente eu acredito que o Senhor, ó Pai, está usando esta situação para forjar o caráter dos seus filhos, ó Pai. Eu acredito, Pai Santo querido, que essa situação está sendo usada pelo Senhor para nos fazer mais crentes, mais fortes, mais cheios de Ti. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo, guarda, livra, sustenta, fortalece com suas mãos de poder. Deus, que nesse tempo, Pai Santo e querido, em que a Tua igreja está privada de reunir todos, ó Deus, no templo, mas o número de pessoas está resumido ou reduzido, Senhor da glória, possa ser um tempo de reflexão, um tempo de crescimento, um tempo de ovação, um tempo de mudança, um tempo de transformação em nome de Jesus Cristo. Deus amado, santo, grande, poderoso, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu servo, a tua serva, em nome de Jesus, esta mulher que ora comigo pelo marido, este marido que ora pela esposa, esse filho que ora pela mãe, essa mãe que clama pelos filhos, eu oro agora juntamente com essa pessoa. Deus, eu oro por esse microempresário, Pai Santo querido, que está pedindo recurso da tua parte. Eu oro, Pai Santo, por esse pai de família, Deus, que está temeroso quanto à sua porta de emprego, Senhor da glória, devido à crise, Pai, ajuda ele, ajuda ela, Deus amado e santo, eu oro por esta mãe que está desesperada, por esse jovem que pede forças para vencer o pecado, para vencer o mundo. Eu oro, Pai Santo, com este obreiro que está pedindo recursos para manter a igreja de portas abertas. Ó Deus amado e santo, eu oro com a tua serva que clama pelo marido, eu oro, Pai Santo e querido, pelo marido que clama pela esposa. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, ó Pai, ajuda o teu povo, derrama a tua graça, visita, Pai, de maneira sobrenatural. Ó Deus amado e santo, apresento, Pai Santo, querido, a vida da irmã Amanda nas tuas mãos, abençoa a saúde física da tua serva, derrama a tua graça, cobre com teu sangue. Deus amado e santo, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai Santo, o irmão Paulo, em nome de Jesus Cristo, Tamara, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, cobre com teu sangue, Deus. Ó Deus amado e santo, os trabalhadores, Pai Santo querido, anônimos, ó Deus amado e santo, que o Senhor possa ajudá-los, abrir a porta, suprir a necessidade, honrar a fé. Deus, abençoa o estado de São Paulo, ó Deus, os governantes, ó Pai, desse estado com a megalope, ó Deus amado e santo, desse estado, Pai Santo, que conduz o pico da economia dessa nação. Ó Deus, abre o entendimento, Pai, do governador, abre o entendimento do prefeito, da vitória, da graça. Abençoa também, Pai Santo, o governador do Rio de Janeiro, Senhor da glória, abre a mente, em nome de Jesus Cristo, da vitória, em nome de Jesus. Deus abençoa, Pai Santo, o estado de Minas, o nosso estado, Senhor da glória, o prefeito, o governador, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, toma a direção desta nação. Deus abençoa Jair Messias Bolsonaro, Pai, presidente eleito legitimamente, Pai, para governar essa nação. Dá ele sabedoria, entendimento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, santo e grande, eu oro a Ti, Pai Santo, por cada família aqui representada, por cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus Cristo, peço a Tua bênção. Oro também, Pai Santo, para o grupo de risco, aqueles, ó Pai, que têm baixa imunidade. Apresenta a Ti os idosos, ó Pai, da nossa nação, os idosos da igreja, os irmãos na fé, Pai, blinda-os, cubra com Teu sangue, livra-os, ó Pai, desse vírus maldito. Ó Deus amado e santo, varre a nossa nação, varre a nossa pátria, que a nossa nação possa sair, meu Pai, vencedora dessa crise, que a nossa nação possa sair próspera dessa crise. Deus, também continua guardando a Tua igreja, suprindo a necessidade, honrando os Teus servos. Deus, cada família, cada irmão, cada irmã que ora comigo nessa madrugada, cada um que pede, que clama, que implora, que chora, que busca um milagre, cada um que está clamando, Pai Santo, a intervenção divina do Senhor, um socorro dos céus, aquele que está orando, Pai Santo, por alguém que está enfermo, moribundo, acamado, Pai, por alguém que está com alguma enfermidade
enfermidade crônica, enfermidade espiritual, alguém que tem trago no seu corpo, Senhor da glória, um mal, ó Deus amado Senhor, tira esse mal, repreenda todo espírito maligno, toda seta, toda fúria do inimigo, Pai, que os demônios percam a força, que os demônios percam a autoridade. Deus abençoa o pastor Eduardo, Pai, da Igreja Batista em Timóteo, guarda o teu servo, cobre com teu sangue, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, entra com providência, Pai Santo, que abençoa a irmã Gilmara, Pai, em nome de Jesus Cristo, cobre com teu sangue, derrama a tua graça, seca a tua filha, dando graça, dando força, em nome de Jesus Cristo. Apresentamos também Emanuel nas tuas mãos, ó Deus amado, Santa Casa da irmã Débora, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo da Vitória, derrama a tua graça, abençoa o Juan, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado santo, espaço estética, derrama a tua graça, Pai, envia um milagre, Pai, supra as necessidades nessa madrugada, Senhor da glória. Nós clamamos a ti, Deus, não somente por esta nação, mas para as nações ao redor. E eu quero fazer uso, Pai, da oração uma vez mais levantada na tua presença, para pedir uma bênção sobre os irmãos de Goiabeira, aqui no estado de Minas Gerais, pelos irmãos de Cuparaque, Ferrugina, Sete Pedras, Aldeias, Resplendor, NAC, Periquito, os irmãos de Ipatinga, Pai, em nome de Jesus Cristo, os irmãos de Timóteo, os irmãos de Conselheiro Lafayette, Conselheiro Pena. Deus abençoa os meus irmãos aqui em Sabará, Pai, de Belo Horizonte, a grande capital, ó Deus, abençoa os 27 estados, mais o Distrito Federal. Também eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, onde houver, ó Pai, do nosso povo, da nossa nação, espalhado, Pai, no globo terrestre, onde houver um brasileiro, que o Senhor possa abençoar, guardar, blindar, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado santo, os crentes, ó Pai, que estão fora da nação, que estão em terra longínqua, abençoa, cobre com teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, livra do mal, sustenta, fortalece, abençoa a irmã Elizabeth, Pai, de Patinga, abençoa o irmão Juan de Ilhéus, Bahia, em nome de Jesus Cristo, cobre com teu sangue, abençoa a irmã Thaís, Pai, o irmão Elcio, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Elcio, derrama a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoa Lucas Gislaine, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, abençoa os irmãos de Betim, Pai, na pessoa de Tiago, em nome de Jesus Cristo. Deus amado e santo, abençoa, Pai Santo, Rio Grande do Sul, em nome de Jesus Cristo. Gravataí, ó Deus, a Vitória, derrama a tua graça, em nome de Jesus Cristo, teu filho. Deus, libera, Pai, a cura, em nome de Jesus Cristo, segundo o pedido da irmã Rafaela, da Vitória, derrama a tua graça. Deus, aquele que está oprimido, Pai, no mundo do vício, no mundo da química, na dependência do vício, na dependência do alcoolismo, do tabagismo, todo vício sai agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado e santo, eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Abençoa o Jackson, Pai, em nome de Jesus Cristo, Jefferson, em nome de Jesus Cristo, derrama a tua graça, da Vitória, cobre com teu sangue, para a glória do teu nome, que nós oramos a ti, Pai Santo querido, nesta madrugada. Abençoa o Caleb, em nome de Jesus Cristo. Deus amado e santo, abençoa Potim, Pai amado, São Paulo, em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, estende as suas mãos. Abençoa, Pai Santo, o irmão Douglas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ó Deus, Wesley, da Vitória, derrama a tua graça. Liberta o Fernando, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoa, Pai Santo querido, o povo dos Estados Unidos da América, Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama a tua graça, Pai, para a glória do teu nome. Deus abençoa os irmãos que estão em Portugal, Pai, na França, na Itália, na Alemanha, em nome de Jesus Cristo. Onde houver um brasileiro, Pai, que estenda a tua mão de poder, a tua mão de graça e da vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos nesta madrugada, Pai, crendo no milagre, crendo na vitória. O Lucas, a Gisele de Feira de Santana, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Lucas, ó Pai, Luana Miguel, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, em nome de Jesus, da vitória para o teu povo, para a glória do teu nome. É que eu oro nesta madrugada, em nome de Jesus Cristo, o teu filho. Aleluia e graças a Deus. Um abraço para os irmãos do Distrito Federal. Um abraço para os irmãos de Maceió, Alagoas, em nome de Jesus Cristo. Um abraço para Alain e Luana, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Rafaela, em nome de Jesus Cristo. Deus guarde a sua vida. Deus abençoe a irmã Adriana, que está infectada. Deus cura a tua filha, Pai, dela vitória, dela cura, em nome de Jesus Cristo. Livra ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoa os irmãos de Manaus, Amazonas, a irmã Fernanda, cobre com o teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Deus derrama a tua graça, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o milagre pouse sobre essas pessoas, ó Pai, que estão infectadas, ó Deus. Ó Deus, que esse vício caia por terra, que esse vírus caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu declaro, Pai Santo querido, que as covas não serão preenchidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu declaro que a morte está paralisada aqui no Brasil. As mortes, ó Pai, proveniente, ó Deus amado, do Covid-19,
e do coronavírus, ó Pai, elas não terão êxito aqui no Brasil. Ó Pai, as pessoas podem até morrer, porque a morte é algo que ocorre, né? É normal. Mas não por este mal, Pai. Este mal não tem poder de ceifar vidas aqui no Brasil. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e cremos na vitória. Irmão, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, tá? Essa mensagem, a live de hoje, eu vou deixar lá no salvo aí no Instagram, tá? Muita gente me pede para deixar salvo. Eu estava evitando deixar salvo as mensagens, mas essa aí eu vou deixar em nome de Jesus Cristo. Vou ver se eu começo a deixar lá para alguém mais ver e participar. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe Otávio, Tamara, Moura, em nome de Jesus Cristo. Deus guarde a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus guarde você em nome de Jesus Cristo. E vamos ficar com as informações do céu, amém? Em nome de Jesus. Um abraço, Pai do Senhor, dorme com Deus, bom descanso para todos vocês. E amanhã a gente volta ministrando uma palavra e orando, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, 0 hora, em nome de Jesus Cristo. Paz, graça e consolação.